Salve, salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Meu povo, eu andei dando uma pesquisada aí nos vídeos chinês, nos vídeos americanos, até os brasileiros. Galera fazendo aí uns top 5, top 6 aí das armaduras de Sapuri, cara. E o que eu fiz, meu povo? Eu peguei inteligência artificial pra gente descobrir se tinha algo escondido que a galera deixou passar despercebida. E a gente descobriu que os caras focaram no óbvio, mas ignoraram a sinergia que quebra o jogo e as mecânicas que podem transformar, meu querido, um Tier B em um monstro. Cara, nesse vídeo aqui a gente vai mergulhar no que realmente importa, que é a estratégia não dita por trás dos Cavaleiros de Ouro de Sapuri. A gente vai tentar descobrir quem é o verdadeiro top 1 e por que os top 5 aí estão subestimando um herói mais disruptivo dessa lista. Cara, se você quer montar um time que destrói o meta de sustain e garante várias vitórias consistentes, cola aqui no vídeo que a partir de agora a gente vai jogar um jogo completamente diferente. Roda a vinheta! Vamos lá, galerinha. Vamos começar aqui com Shura de Sapuri, né? A galera tem classificado ele apenas como um DPS de sangramento. Cara, isso não é legal, porque ele é um assassino de backline, né, cara? Purim, purim, purim. Sua habilidade de mergulhar e focar nos alvos com sangramento, brother, não é pra dano em área, é pra execução cirúrgica. Exemplozinho aí, ele é um counter perfeito pra suportes frágeis aí, como Kiki ou Luna, que tem muita gente usando aí, por incrível que pareça, né? Que é o time que o time adversário costuma esconder, tá? Ele tem uma sinergia vital, tá? Ele precisa de um enabler de sangramento, como Shaka ou até mesmo o Afrodite de Sapuri, olha aí. Então ele e o Afrodite de Sapuri fazem um bom posicionamento aí para dar um enable nesse sangramento dele. E aí a gente garante o burst instantâneo. O segundo que a gente pode abrir o zoinho aí, cara, é o Máscara da Morte, tá? O pessoal tem falado que ele é um disruptor imortal, né? Dizer que ele é lento e só serve para escalar defesas é um erro comum. A maioria da galera tá falando isso daí, tá? Na análise aqui que a gente fez com a inteligência artificial, o Máscara da Morte, cara, é um mestre da disrupção e sobrevivência. A habilidade de banimento dele, que é isolar o herói mais perigoso por um determinado tempo de turno ali, e o roubo de atributos de HP e defesa, tornam ele, cara, o que a gente chama de anti-carry, de excelência, meu querido, no jogo. Ele transforma o poder do inimigo em sua própria defesa. Olha, o bicho não é brinquedo não, tá? A sinergia vital dele, cara, ele funciona muito, mas muito perfeito com times de stall, ou seja, enrolação. Onde a luta ali, cara, vai estender, e aí quanto mais longa for a luta, melhor vai ser esse meu querido Máscara da Morte. Já o Afrodite, que ele é um motor de sustain, a gente já tá falando de sustain ali com a enrolação do Máscara da Morte. Qual é o comum que a galera tá falando? Tá vendo ele como um amplificador de dano de veneno, só isso. Ah, ele amplifica o veneno. Cara, é um erro comum dessa estratégia. A IA, o que a IA identificou? O Afrodite, cara, ele é um motor de cura, porém subestimado. A conversão de dano de veneno em cura transborda para todo o time e é o que define um meta de sustain. Ele não só cura o dano, mas transforma o debuff em buff de sobrevivência. Sinergia com ele, cara. Máscara da Morte, né? Máscara da Morte, não tenho o que dizer, cara. Essencial pro time de veneno. Vamos falar de Camus. Qual é o erro comum que eu observei nos vídeos aí? Os caras estão focando no Camus como se fosse um cara de controle, só controle. O que a IA falou pra gente, cara? A redução de cura recebida é a chave, é o segredinho de Camus. Em um meta onde a cura é abundante, Camus é o anti-meta definitivo. O que ele vai fazer? Ele anula, cara, times de sustain. Então se você pega um cara que tem ali o Afrodite com Máscara da Morte, se você pega o Camus pra ir contra ele, catapimba, cara, ele transforma a cura maciça em meros tapa-buraco. Qual é a sinergia vital que ele, brother? Ele é excelente com heróis que dão bursts, né, e que precisam garantir que o alvo não se recupere.
Por exemplo, Shura. Ele com Shura, casamento perfeito os dois no campo de batalha, né? E vamos falar do temido Xion, que todo mundo aí tá classificando ele. Ele é um tanque, o melhor tanque que tem, é o tanque. É um erro comum. O que a IA mostrou aqui pra gente? Xion realmente é um tanque de última instância, mas o segredo é a mecânica de HP baixo, que é igual ao escudo mais forte. Então ele se torna praticamente, entre aspas, tá, imortal quando ele tá à beira da morte. Agora, o Silence, ou seja, o silêncio em área, é a ferramenta perfeita para quebrar o combo de burst dos inimigos. A gente acabou de falar de burst, de sinergia ali com o nosso querido Shura mais o Camus. Olha o Xion entrando aí para quebrar esse burst desses inimigos. Sinergia vital que a gente tem funciona muito bem com times que precisam de tempo para escalar. Como, por exemplo, a gente viu quem? Máscara da Morte. Já que a gente vai falar do Saga daqui a pouco, o Saga também é o cara perfeito para casar com esse lindo e maravilhoso guerreiro aí. Bom, meu povo, chega de mistério, né? Depois da gente analisar aí a fundo as mecânicas não ditas e erros apontados, vamos pro ranking. O ranking aí dos Sapures aí, do 6º ao 1º lugar. Então, cara, o 6º vai ficar com Shura. Shura realmente vai ficar em 6º lugar. Muito situacional, depende de sangramento para brilhar. Depois vem o Afrodite. O Afrodite de Sapures, né? Excelente. Porém, muito dependente aí de um time de veneno. 4º, vem o Máscara da Morte. Unidade única, de Banish, né? Mais lento quando vai escalar alguma coisa. Em 3º lugar tá o nosso querido Camus. Controle de elite e o melhor anti-healer do jogo, tá? 2º lugar, Xion, o tanque imortal essencial para a sobrevivência do time. E quem ficou em 1º, cara, não tem nem que se discutir. Isso aí a galera acertou com chave de ouro, cara. É o Saga. Controle, mais dano dual type, escalonamento infinito. O cara é um monstro. Por que o Saga é top 1, cara? Muitos colocaram ele em top 1, mas não explicaram por quê. O Saga, ele é o único que combina dano em área com controle de elite. Então ele prolonga o stun. Ele não só causa dano, como ele trava o time inimigo. Ele é o... Como é que chama aquele termo que eles falam? Hyper Carry, né? Acho que é isso mesmo que eles falam. Ele é o Hyper Carry, que não precisa de proteção, pois ele se protege controlando o campo de batalha, meu querido. É terrível esse Saga. Agora, galera, como a gente falou que a gente acabou usando uma inteligência artificial pra gente pegar os pontos fracos dos outros vídeos, né? E alavancar os pontos fortes, vamos pegar aqui a sinergia, cara. Um Sapuri sozinho é bom, mas um time de Sapuri sinérgico, caraca, velho, é imparável, brother. Vamos falar de alguns times aqui. Vamos falar do time 1, que a gente chama de Shadow Battle, ou seja, Batalha das Sombras. É um time de burst e controle, cara. O que a gente colocaria nesse time? Saga, Camus e Shura. Qual que é a estratégia? Saga e Camus, cara, podem controlar o campo aí, impedindo a cura e o contra-ataque, tá? O Shura mergulha para eliminar o suporte ou o DPS inimigo que estiver congelando a todo ano. O foco aí, cara, é em eliminar 1 ou 2 alvos assim, papou, rapidão, tá? Esse seria um primeiro time aí. O segundo time é o que a galera já expulsou também, que é um time de veneno, né? Que eles chamam de Poison Style, né? Composição aí, a gente já até brincou com ela, que é Afrodite, Xion e o Máscara da Morte. Qual que é a estratégia que seria desse time, cara? Ele nunca morre, né? o Xion vai absorver o dano inicial, o Afrodite vai converter o veneno em cura e o Máscara da Morte vai escalar os atributos. Cara, time chato. Time chato, tá? Time chato de vencer. O objetivo aí é o quê? Esticar a luta. Cansar o inimigo muito e vencê-lo pelo cansaço. E a gente tem um timezinho 3 pra gente fechar aqui, que é um tal de time de... A gente pode dizer que é um time de disruptura, disrupção purinha. Tem gente que vai chamar ele de anti-meta. Pode chamar ele de anti-meta. O que a gente pode colocar aí, ó? Camus, que é o anti-heal, né? Que mais? Máscara da Morte, né? Que vai usar o banish dele.
e um DPS de Burst. Aí eu aconselho o Shaka. Nem todo mundo tem um Shaka, né, cara? Mas o Shaka de Virgem com Camus Sapuris e Máscara da Morte, velho, você vai anular qualquer estratégia inimiga, cara. Uma pena que eu não tenho Shaka, tá? Eu queria muito testar esse time aí. O Máscara da Morte, por exemplo, vai banir o cara pro limbo. E o herói mais perigoso que você tem no time adversário. Ele vai lá e blá, some com esse cara do campo de batalha. O que o Camus vai fazer? Vai impedir que o seu suporte cure. E aí vem com seu DPS de Burst para limpar o resto. Eu dei exemplo do Shaka, mas não pensei em nenhum de cabeça aqui não, mas pensa num outro aí caso você não tenha o Shaka. Depois a gente pode até fazer um vídeo, se vocês quiserem, de heróis aí de DPS de Burst, tá? Mas aí fica aí a dica no comentário depois de vocês lá. Faz um videozinho falando de uns heróis bons aí de DPS de Burst, tá? Bom, meu povo, eu acho que usando a inteligência artificial a nosso favor, a lição foi clara, né? Não joga o jogo que eles querem que você jogue. Use informações que eles escondem. E nós tentamos usar aqui uma inteligência artificial para pegar esses segredos que estão obscuros aí nas habilidades dos personagens e naquilo tudo que eles levantaram. O poder, cara, dos Sapuris realmente está na sinergia e nas mecânicas que a gente consegue explorar. Agora que você já sabe aí o porquê que o Saga realmente, em todos os vídeos, agora você entendeu o porquê que ele é o top 1, né? E como é que a gente pode usar o Máscara da Morte e o Camus na arena para dominar a galera aí. Agora eu queria saber, cara, qual dessas Sapuris aí é o seu favorito? Independente aí se tem meta, anti-meta, anti-cura, qual que você gosta? Qual que é o seu favorito? Deixa aí no comentário, cara. E outra coisa, se esse vídeo te deu uma nova percepção sobre algum meta ou algum herói, pô, mano, deixa esse like aí para ajudar o titio. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí, cara, pra gente, em conjunto, pensar novas estratégias que vão te ajudar a subir no ranking aí. Mano, fui, até a próxima. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.